sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quem já sentiu a presença de Deus essa manhã nesse lugar? Deus está aqui, irmãos. Essa manhã é uma manhã preciosa, diferente. Há algo novo de Deus para as nossas vidas essa manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao 17. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao 17. Acharam, irmãos? O texto sagrado diz assim: em dia subsequente, dirigia-se a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Verso 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, como é bom desfrutar da tua presença, da tua graça. Como é bom sentir a tua presença, o sopro do teu Espírito essa manhã, Deus. Eis a tua palavra diante de nós. A tua palavra que é luz, que é vida, que é espada, que é lâmpada. A tua palavra que nos orienta, que nos consola, que nos exorta e que nos ensina. Espírito Santo, essa manhã tu tens a liberdade nesse lugar de nos visitar o coração de cada irmão, de cada irmã nesse lugar, operando cura, restauração, reconciliação, para a glória do teu nome, Senhor. Essa é a nossa expectativa, esse é o desejo do nosso coração, que nós pedimos essa manhã que se alinhe com teu coração, para que o Senhor faça algo nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bastante simples e praticamente autoexplicativo, que somente Lucas relata ele. Somente Lucas viu essa história. Ele não está presente em Mateus, em Marcos, em João. Somente Lucas relata essa história em Lucas capítulo 7. E este foi o primeiro milagre de ressurreição operado por Jesus. Jesus operou 3 milagres de ressurreição. Este foi o primeiro. Ele ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou a Lázaro. E o texto que nós começamos a ler, ele fala em dia subsequente. É um dia após ele ter operado a cura do filho do centurião. Chega a notícia que existe um filho de um centurião que está enfermo. E Jesus parte para ali. E há uma pressa para que aquela criança, aquele jovem seja curado. Mas aquele homem, ele tem um entendimento, ele tem uma visão militar. Ele disse: olha, Jesus, se tu der uma ordem, daqui a coisa vai acontecer. Porque ele conhecia o empenho sobre a palavra
de alguém que tem autoridade. É tipo missão dada, missão cumprida. Não, não é assim não, não é missão dada, missão cumprida. Mas é algo que está certo que vai acontecer. E a Bíblia diz que aquele jovem, milagrosamente, ele é curado da sua enfermidade. E no dia subsequente, Jesus vai a uma cidade chamada Naim. E ali ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Aquela cidade não é uma cidade de gente rica, aquela cidade não é uma cidade desenvolvida, não. É uma aldeia simples, um lugar de pessoas simples, como todos nós aqui. E ela fica a cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum. Jesus andou, caminhou até aquela cidade, porque tinha algo para ser realizado ali naquele lugar. Uma cidade sem muita proeminência, mas que havia algo para acontecer ali. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela cidade, aquela cidade está num clima diferente. Naim, se você for ver no hebraico, significa mais ou menos pastos verdejantes, significa confortável, significa aconchego, tranquilidade, aparentemente é um lugar de paz. O nome Naim diz que reflete um lugar de paz, um lugar de pastos verdejantes. Mas aquele dia é um dia diferente. Aquele dia há tristeza no ar. E o que está acontecendo? O versículo 12 diz: como se aproximassem à porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Então o que está acontecendo? Jesus está entrando pelas portas daquela cidade. Toda a cidade era fortificada, existia um lugar onde se entrava e saía. Então Jesus está entrando com seus discípulos e a multidão vem em direção a ele, um enterro, um sepultamento. E o texto vai dizer que esse sepultamento é o sepultamento de um filho único de uma mulher viúva. Aqui nós vemos a inversão do processo natural das coisas. Uma mãe sepultando um filho, quando deveria ser um filho sepultando a mãe ou o pai. E ali existiam muitas pessoas tristes no ambiente daquele, como é comum no ambiente de velório, no ambiente de sepultamento. Mas existia alguém que tinha uma necessidade especial. Com certeza todos estavam tristes pela perda daquele jovem. Todos os que conheciam e se compadeciam naquele momento daquela mulher e estavam acompanhando até o lugar do sepultamento. Mas existia uma pessoa que sofria mais, com certeza, do que todos. E essa pessoa tinha uma necessidade especial. Então os olhos de Jesus param sobre aquela mulher. O versículo 13 diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Veja como Jesus, ele é criterioso. Veja como Jesus é sábio. Veja como Jesus, diante da sua sabedoria, diante da sua grande sabedoria, ele conhece o coração de cada um. Certamente ele conhecia todos aqueles que estavam ali, mas existia alguém que tinha uma necessidade maior. Existia alguém que estava sofrendo mais, e é exatamente a essa pessoa que Jesus se dirige. E ele faz isso em compaixão. Existem duas palavrinhas que são muito parecidas, mas que não são a mesma coisa: empatia e compaixão. Empatia é quando nós temos ciência do sofrimento de alguém, como nessa situação. Eu conheço o que ela está passando. Eu conheço o sofrimento dela de forma técnica, vazia, de forma fria. E compaixão, a compaixão, ela envolve sentimento. Não é só ver, mas é sentir a dor.
E é esse olhar de compaixão que Jesus se dirige a ela. É sofrer junto. Por quê, irmãos? Porque há situações em que só quem está passando entende o que está sofrendo. Uma das coisas mais difíceis que tem para a gente falar é quando alguém perde alguém querido. Por quê? Porque não há palavras. Não há palavras que possam consolar. Às vezes é o silêncio. Às vezes a pessoa fica introspectiva. Ela quer sofrer, mas não tem nada. É uma realidade dura. Ninguém foi preparado para a morte. Nós não fomos preparados para a morte. Nós não temos estrutura para isso. É algo muito forte para nós. A gente entender que uma pessoa foi tirada do nosso convívio, que nós nunca mais vamos ver, ou falar, ou ouvir sua voz. Nós não estamos preparados para isso. Então, há situações que só quem passou sabe. Um sinto muito não vai resolver. Um sinto muito não vai resolver, porque é um sofrimento grande demais. Não há palavra. Mas vamos tentar essa manhã capturar aqui o coração de Jesus. Vamos pensar como Jesus. Vamos tentar sentir aquilo que Jesus sentiu ao olhar aquela mãe de luto, triste pela perda do seu filho. Talvez você que está aqui nessa manhã, você é pai, você é mãe, e você sabe o sofrimento. Você só imaginar a possibilidade de você perder um filho, para você já é um pesadelo. E esta mulher, ela está vivendo na pele esse sofrimento. Então vamos imaginar um pouco. A gente tem, Deus nos deu a imaginação. Então essa mulher, ela nasceu, ela cresceu. Certamente ela sonhou em ter um marido, em ter uma família. Naquele tempo era importante que isso acontecesse. Havia uma expectativa sobre o casamento. Havia uma expectativa em gerar. Então essa mulher, ela sonhou com o marido. E ela conseguiu. Ela casou. Certamente ela agradeceu pelo marido que tinha. E começou a tocar a sua vida. Em seguida ela achou-se grávida. Que bênção. Naquele tempo, tudo isso era creditado como bênção de Deus, assim como é nos nossos dias, mas de uma forma mais forte. Era uma prova de que Deus estava no negócio, Deus estava abençoando. Deu um filho. E para completar, esse filho era homem. Naquela sociedade, na cultura naquele tempo, um filho homem era uma bênção dobrada. Então ela gerou uma expectativa, ela conseguiu algo, com certeza ela estava feliz com a vida que ela estava levando. Mas de repente, a vida começa a se mexer. E aquilo que deveria ser uma história com final feliz, começa a acontecer uma série de desgraças na vida daquela mulher. Primeiro, ela perde o seu marido. E naqueles tempos, a mulher, ela não era ensinada a ser uma profissional, a ter uma profissão. Não. Ela era ensinada a ser esposa e ser mãe. Ela era ensinada a depender do seu marido. De repente, uma tragédia na vida faz com que ela perca o seu marido, que é o seu provedor, que é a sua segurança. Com certeza ela já começou a sofrer com tudo isso, mas ela ainda tem o seu filho. Esse filho, ele pode crescer e pode ser um instrumento de Deus na vida dela para ajudar ela na velhice, para sustentar.
E quem sabe acolher na sua viuvez. Mas aí, mais uma vez, a vida dá uma rasteira nessa mulher. E agora ela perde o seu filho. Esvai-se a sua esperança. Então, como é que ela está agora, irmãos? Como é que ela está se sentindo? Aquelas pessoas que estavam acompanhando provavelmente não sentiam aquilo que ela estava sentindo. Mas Jesus sentiu aquilo que ela estava sentindo. Jesus conhecia a história daquela mulher. Assim como ela conhece a minha história, assim como Ele conhece a sua história. Então, meus irmãos, quantas vezes esse enredo que aconteceu com essa mulher não acontece conosco, na nossa vida. Construímos os nossos projetos, sonhamos em circunstâncias muitas vezes alheias nossas atitudes, alheias à nossa vontade, à nossa ação. Acontece. Quantas vezes o casamento não é surpreendido pelo adultério? Quantas vezes o filho não é surpreendido, os pais não são surpreendidos com um diagnóstico de morte na vida de um filho? Quantas vezes nós estamos construindo algo grandioso e de repente perdemos a nossa fonte de renda, perdemos tudo aquilo que nos sustentava, e aí a gente fica se perguntando por quê? Há coisas que nós estamos vivendo que nós podemos mudar. A realidade das nossas vidas que dependem da nossa ação. Mas há coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. E a história dessa mulher, ela não podia ser mudada por ela mesma. O melhor do casamento, se é que pode haver melhor em uma briga de casal, é a reconciliação. Porque a gente volta mais forte. Parece que o amor é renovado, é dobrado. Mas se não houver perdão, não há reconciliação. Não há. Pense um pouco. Talvez você tenha passado pela experiência da dor de perder alguém. E a sua luta é não conseguir sair da fase de luto. Você está vivendo um luto. Aquilo que você amava não existe mais. Somente os ossos, mas você continua com um velório no seu coração. Você vive com a mente presa no passado. Você vive sofrendo por não ter conseguido avançar sobre aquele trauma, sobre aquela dificuldade. Talvez o cortejo que você está acompanhando hoje não seja em decorrência de uma morte física, mas algum sonho que você sepultou ou está sepultando na sua vida. Preste atenção, irmãos, naquilo que Deus está falando. Muitas vezes, as coisas, elas estão fugindo das nossas mãos. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós estamos perdendo de forma consciente, porque não valorizamos. E nos falta atitude para lutarmos por aquilo que é lícito, por aquilo que nos foi dado. Nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu.
Aquilo que outrora era bênção na minha vida, agora não tem mais valor. E eu não tenho nem forças para lutar por aquilo. É um sonho distante de algo que ficou para trás. Mas assim, não é assim a vida. Nós não recebemos um passaporte para termos uma vida perfeita, sem lutas, sem dificuldades. Não. Nós teremos dificuldades, teremos lutas e perdas. Mas o que precisamos é abrir o nosso coração para a visitação de Jesus. O que precisamos é expor a nossa dor e o nosso sofrimento diante daquele que conhece a dor e o sofrimento. Precisamos ter compaixão de nós mesmos. Precisamos ter compaixão das pessoas. Às vezes nós somos tão frios e a nossa frieza, ela contamina outras pessoas. Às vezes nós ficamos apenas na empatia e nas nossas palavras não há compaixão. As pessoas estão morrendo do nosso lado e não há compaixão no nosso coração. O casamento está se esvaindo, o nosso cônjuge está sofrendo, sobrecarregado. E nós estamos vivendo nossa vida de forma orgulhosa, egoísta. Sofrimento é para lá, não diz respeito a mim. Ei, deixa eu te falar. Quando você se casou, você se tornou um com seu cônjuge. Aquilo que atinge ele, atinge a você. Aquilo que atinge ela, atinge você. Vocês são uma só carne. E às vezes isso não é uma realidade na nossa vida. Porque nós não olhamos para aquela que Deus nos deu como companheiro, a mulher, o homem da nossa aliança. E nós não conseguimos ter compaixão. Nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos liberar perdão porque nos falta compaixão. Eu vejo para o meu passado, para o nosso passado, porque quase tudo que a gente faz é junto com a minha esposa, mas eu vejo o meu passado com muitos aconselhamentos duros. E eu comecei a pedir, nós começamos a pedir a Deus para nos dar um coração compassivo, um coração cheio de compaixão, para entender e sofrer com o outro. Porque às vezes, irmãos, a gente olha o sofrimento das pessoas e isso não toca no nosso coração. A gente acusa, a gente vê os erros, a gente é frio, a gente é duro. E não há compaixão no nosso coração. Romanos capítulo 12, verso 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E Jesus era assim. A filha de Jairo, Jesus não tinha muita intimidade. Este rapaz, Jesus não tinha muita intimidade. Mas existia uma pessoa que Jesus amava. Era Lázaro. Lázaro era amigo de Deus, de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus demorou 4 dias para chegar. Chegou, Lázaro já estava morto. Mas quando Jesus entra naquele ambiente de morte, quando ele vê aquele povo chorando, ele vê o corpo de Lázaro. Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. A Bíblia vai dizer, lá em João 11:35, que Jesus chorou. Jesus experimentou o sofrimento do homem. Aquele Jesus, homem, ele sentiu a dor da morte. Ele sentiu a dor da perda. E a Bíblia vai dizer que Jesus
chorou. Jesus chorou. Então, assim, irmãos, na nossa vida, algumas coisas são simples e fáceis. Algumas coisas são difíceis. Mas aquilo que representa uma grande dificuldade para você, pode ser fácil para mim e vice-versa. Mas todos nós temos os nossos traumas, todos nós temos as nossas rejeições, todos nós temos os nossos desapontamentos. Então é a tristeza daquele abraço que não chegou, é aquela palavra tão esperada que você não recebeu, é aquele filho que você sente que está perdendo. É algo que estava em suas mãos, de repente ele foi tirado e hoje você chora com a sensação de perda e de derrota. Então qual é o seu luto, meu irmão e minha irmã? Permita essa manhã que o Espírito Santo de Deus faça uma sondagem no seu coração e lhe mostre aquilo que está lá, aquilo que não foi curado, aquilo que não foi tocado, aquilo que ainda é encoberto na sua vida e precisa ser exposto para Jesus, para que seja curado. Por quê? Porque aonde Jesus está, existe um ambiente de amor e graça. E quando nós somos visitados por Jesus, nós precisamos valorizar essa visita e entender aquilo que o Espírito está falando conosco. E a palavra soprada pelo Espírito Santo, para você que sofre, é, versículo 13, parte B, não chores, não te desesperes, calma, vai passar, Jesus está chegando. Então você que entrou aqui nessa manhã com o seu coração apertado, não sei qual é a sua realidade, a realidade da sua vida, o drama que você está vivendo, talvez você não tenha nenhuma perda, não exista um velório na sua casa, mas coisas na sua vida, que você entende que precisam ser melhoradas, coisas na sua vida que você não consegue se conformar até hoje por ter perdido, e você entende que não é isso que Deus tem para você. Jesus sente compaixão daquele que sofre. Jesus visita aquele que chora, aquele que está sofrendo. No Getsêmani, Jesus sentiu a dor pelo sofrimento que viria. Mateus 26, 38 diz, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Esses são momentos que antecedem a morte de Jesus. Ele entendeu o sofrimento, ele viu o sofrimento e a alma dele ficou triste. E a Bíblia diz que mais tarde ele ora no Getsêmani dizendo, Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O sofrimento ele é inerente ao ser humano. Versículo 14, chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Então Jesus ele quebra um paradigma da lei, porque a Bíblia vai dizer lá em Números capítulo 19, 11, que o sacerdote, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias imundo. Ele não poderia fazer aquilo, mas ele tocou. E a voz dele ecoa naquele lugar, dizendo, levanta-te. Levanta-te, eu te mando, é uma ordem. Por quê? Porque Jesus tem um poder sobre a morte. Jesus transmite vida. Jesus não pode ser contaminado pelo nosso pecado, mas quando Ele nos toca, sai virtude dEle para nós. Ele transmite santidade, Ele transmite amor, Ele transmite graça, porque é isso que existe nele. Ele é a essência do amor.
da misericórdia e da graça. Jesus é imune a ritos e cerimoniais. Nele não há contaminação. Em seu toque, em suas palavras, há poder de cura, há poder de salvação, há poder para ressuscitar mortos. Queria essa manhã, pelo Espírito de Deus, incentivar você a viver o melhor de Deus nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de oração. Não desperdice seu tempo. Ore mais. Busque mais a presença do Senhor. Esteja mais na sua presença. Você vai receber as virtudes do Deus que você serve. E isso vai impactar os teus relacionamentos. Isso vai impactar a tua família. Versículo 15 e 17. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Verso 17, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E essa notícia chegou até nós, aqui, essa manhã. Essa é a boa notícia. Estamos diante daquele que é o único que pode mudar o curso, a realidade da nossa vida. Converter a nossa tristeza em alegria. Nos dá força para passarmos pelas águas, pelos rios, pelo fogo. Aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías 43. Foi para nos dar vida que ele morreu. Foi para estar conosco pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é apenas um grande profeta. Ele é o Senhor dos senhores. Aquele que venceu a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista. Ele é quem nos prometeu que enxugará dos olhos a nossa lágrima. Apocalipse 21, 4. Ele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A palavra de Deus tem muitas promessas para mim e para você, para nossa família, para nossa casa. Irmãos, nós precisamos ter sede pelas coisas de Deus. E ter sede pela presença de Deus. Ter sede pela presença de Deus é amar as coisas que Deus ama. É viver uma vida segundo a vontade de Deus. É estar alegre, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas virão. Deus não é indiferente ao teu sofrimento, mas Ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas, para com você iniciar um novo tempo. É sempre assim. A presença de Deus tem alegria, tem regozijo, tem paz, tem reconciliação. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para esse Deus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé e fazer um convite especial. Você que é mulher, ontem foi o seu dia. Parabéns a todas as mulheres. Mas se você de alguma forma se identificou com essa mensagem, queria convidar você a vir aqui na frente para a gente orar por você. Primeiramente as mulheres. Queria convidar o Ministério de Louvor. Primeiramente as mulheres. Você que está aqui, chegou com o seu coração apertado. De repente existe algo na sua vida que precisa ser resolvido. Existe luto no seu coração. Há uma necessidade que precisa ser suprida. Você que é mulher, assim como essa mulher aqui, que estava em um velório de um filho, num momento de sofrimento. Talvez esse não seja o seu momento, mas você tem algo para receber em Deus. Eu queria convidar, vou encorajar você a vir aqui na frente para a gente orar com você, enquanto o Ministério de Louvor
vai cantar uma música.